Olá, Cabo Frio, olá, Grande Jardim Esperança. Um grande prazer, uma grande alegria poder reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? Que quase que não entra no ar devido aí a alguns problemas técnicos, né? Mas já superados. Então estamos aí para a edição de hoje, cujo tema, né, da edição de hoje é a polêmica, né, que está hoje circulando em toda a grande mídia nacional, a polêmica que está tomando conta das redes sociais, que é a vinda, a chegada dos médicos cubanos, né, atendendo aí o programa do governo federal, o Mais Médicos, né. Nós vamos receber aqui um convidado hoje que vai nos ajudar, né, a elucidar, a passar algumas informações e fazer a discussão dessa polêmica, desse tema, né, que tem sido aí levado no dia a dia de toda a população brasileira. Antes, porém, né, deixar logo aí abertos os canais de comunicação, né, para a participação dos nossos telespectadores. O telefone aí da Jovem TV já está liberado, 2629-2571, 2629-2571. Ou, se você preferir, através aqui da nossa página do Facebook, Programa Cidadania e Socialismo, né? E já tem aqui uma turma que está sempre, uma companheirada aqui, que está sempre nos prestigiando pela internet. Colocado isso, vamos aqui dizer e informar o livro da semana, né? Ao final do programa, para quem participa, né? Sempre é sorteado o livro da semana e hoje nós vamos estar distribuindo aí um livro do Aloysio de Azevedo, uma obra clássica, O Mulato, né? Um conto que se passa no Maranhão, né? Onde ele fala sobre algumas questões ligadas ao preconceito racial. E como nós vamos falar aqui do médico cubano, do povo cubano, fica até como uma homenagem, né, ao povo cubano, um povo predominantemente mulato, né, que a gente vai poder abordar aqui algumas características, além da vinda dos médicos, a questão da observação sobre o modelo, né, o modelo cubano, o modelo de organização de sociedade cubana, o modo de produção socialista que existe em Cuba, inteiramente diferente aqui do país. E junto com o livro, você que participa, né, nós estamos dando uma força para o artesanato na cidade. A gente entende que o artesão merece um espaço no poder público para que eles possam expor suas obras e seus trabalhos. Então, reforçando aí a causa do artesanato, junto com o livro, você participa também para ganhar essa bela obra aqui, né, da artesã Isabela Rosa do Vale, né, uma luminária, né, muito bonita, feita artesanalmente. E para você que quer conhecer um pouco mais aí da obra da Isabela, nós vamos deixar aqui os telefones de contato dela, que ela realmente faz peças muito bonitas nessa linha. Isabela Rosa do Vale, 9872-0289, 9750-070078, 9750-0078. No final do programa, a gente relembra aí o telefone da Isabela, para que você, né, se quiser conhecer um pouco mais da obra da Isabela, você possa participar. Apresentar aqui antes o meu convidado, já tem gente na linha, eu peço para segurar um pouquinho, né? Nós estamos recebendo hoje aqui para nos ajudar a tratar dessa questão o doutor Marcelo Paes, né, que conhece profundamente aí a medicina cubana, já teve a oportunidade de algumas vezes estar lá na ilha do Fidel. Marcelo, um prazer tê-lo aqui hoje de tarde, né, para a gente bater esse papo aí sobre essa polêmica, né, que é a vinda dos médicos cubanos ao Brasil. Não, o prazer é todo meu. A ilha não é do Fidel, a ilha é do povo cubano. O Fidel é o comandante. Não, a gente sabe. Mas é um prazer também, conheço realmente bem. Foram N viagens ao longo de 50 anos de vida, desde 1979, quer dizer, foram todos os períodos da ilha, o período especial, o fim da União Soviética, as questões do leste europeu e, enfim, eu lembro sempre uma frase para o ouvinte entender, assim, para a gente abrir a história de Cuba. É uma frase do Márcio Moreira Alves, que foi um deputado brasileiro caçado pela ditadura militar de 1964. E Cuba, ele tem o país, a ilha, ela tem o aspecto, assim, uma linguazinha assim, muito parecida com o estado de Pernambuco, em tamanho, em forma,
em quantidade de população e também em etnia da população, né, um povo. E o Márcio Moreira Alves, quando voltou uma vez da ilha, perguntaram para ele o que era Cuba, e ele disse: Cuba é Pernambuco com caráter. E era verdade, né? Isso é uma frase muito repetida aí durante os anos 70, dos anos 80, Cuba é Pernambuco com caráter e tudo, porque é um povo que atingiu uma cidadania plena, um povo que conseguiu com que o governo que na verdade o governo é o povo, né? O governo é tão somente uma pessoa que representa aquele povo sentado numa cadeira, fazendo leis, fazendo políticas públicas, construindo coisas que o povo queira e não que o povo não queira. Então isso que é uma república. Ao contrário, eu acho que Cuba não é uma república. Tem alguns conservadores de plantão que acham que Cuba não é uma república. Cuba é uma república plenamente estabelecida, até porque república, todo mundo sabe, é a res pública, né? A coisa pública. E tudo em Cuba é público, é do povo, não existe a empresa privada em Cuba. Então nada é mais res pública do que o governo cubano. Confundem hoje república socialista, modo de produção socialista com tirania, confundem isso com ditadura e confundem ditadura com tirania. E nessa confusão que está sendo muito alardeada aí por algumas pessoas que também não fazem parte da formação do pensamento de esquerda, atingiram agora em determinado momento um ou outro momento de crítica social, e aí estão aproveitando desse momento de crítica social para disseminar essa confusão, né, de que ditadura e tirania são as mesmas coisas. Não é verdade. Ditadura é uma palavra que vem do Império Romano, é uma palavra. Roma era dirigida por 2 cônsules e eles ali dividiam as funções, e no momento em que a cidade estivesse correndo perigo, uma catástrofe ou invadida, então, em vez da opinião ser dividida entre os dois, bastava um, e esse seria o ditador. Mas o ditador está ali colocado na figura do início da sua né, formação da palavra, exatamente para proteger a cidade. A cidade está correndo risco, você precisa de ordens imediatas para que você conseguisse ali recuperar alguma coisa, uma catástrofe, uma calamidade pública, alguma coisa. E aí então você tinha a figura do ditador, que era quem ia restabelecer a ordem. O ditador é a pessoa com muito poder para defender a sociedade, para restabelecer a ordem. Ao longo dos anos, as palavras vão se estigmatizando. E agora uma delas é isso, quando você fala ditadura do proletariado. Porque tem a palavra ditadura, parece que é tirania. Não tem nada a ver. Ditadura não tem nada a ver com tirania. A ditadura do proletariado pode ser altamente republicana, até porque o proletariado poderia representar o conjunto da sociedade. Claro que proletariado hoje, quando você fala, as relações de trabalho mudaram muito, a gente entende. E, na verdade, o trabalhador nunca foi importante para o processo do capitalismo. Sempre o que foi importante para o capitalismo é o produto. É aquilo que o trabalhador produz. E é esse produto que o capitalismo aliena do trabalhador, diz que não é mais dele e passa a ser do capitalista. Este produto é vendido por um capital que passa a ser do dono do meio de produção daquele produto. Então, isso que, na verdade, é a grande deformação do capitalismo, é que mudou um pouco. Então, o trabalhador nunca foi importante. Então, hoje, você tem os robôs, na verdade. O cara dispensa até o trabalhador. O que ele quer é produto. Se isso aqui pode ser produzido por um robô, tanto melhor. Que se dane o trabalhador, ele que se vire para arrumar uma outra coisa. Então, essas deformações do pensamento capitalista, elas não estão presentes ainda na estrutura de governo da ilha de Cuba. Agora, é evidente que a ilha sofre um processo de pressão multilateral. Ela hoje está cercada por vizinhos, né, capitalistas, e que tem por Cuba uma vontade histórica, um orgulho histórico de, na verdade, conseguirem derrubar o regime cubano, porque eles foram muito ameaçados. Mas, Marcelo, trazendo objetivamente para o tema, né, que é a questão dos médicos, porque a gente percebe muita desinformação. Né? Então, o objetivo é a gente tentar
colocar algumas questões que eu acho que são importantes passar para a população. E uma das coisas que a gente percebe de imediato, que as pessoas questionam, é o tipo de formação desse médico cubano. Então, com base no que você viu lá e na experiência que você tem, eu queria que você dissesse como você vê a formação do médico cubano, que é para desmistificar essa série de informações mentirosas que tem passado, que o médico cubano é um médico sem preparo científico para trabalhar. Como é que você vê a formação desse médico cubano? Isso também faz parte de toda essa pressão que se sofre, multilateral que ele sofre, é essa, né? Milhares de informações são repetidas e reproduzidas todos os dias pelos meios de comunicação. E essas milhares de informações, pelos mais variados meios de comunicação, da mídia tradicional, à mídia informal, essas informações são sempre informações desabonadoras. E a massificação dessa informação desabonadora produz uma verdade que não é verdade. É aquele negócio, uma mentira 1000 vezes repetida se torna uma verdade, que é uma máxima do Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista do Hitler. Então, a mídia capitalista, conservadora, ela repete 1000 vezes a mesma propaganda, porque ele tem 1000 tentáculos. E aí essa propaganda deles vira verdade. Enquanto a minha, eu sou uma única voz dissidente. A minha voz não vai nunca conseguir produzir uma verdade. A deles produz. Mas o que a gente tem a dizer é o seguinte: Cuba tem uma medicina de excelência, seja ela do ponto de vista técnico, seja ela do ponto de vista básico. Então, nós temos hospitais como, por exemplo, o Hospital Franco País, que é o hospital de ortopedia, que foi um hospital pioneiro na América Latina no uso de fixadores externos. Até porque o fixador externo, para o telespectador, é aquela haste de metal que você de vez em quando vê as pessoas na rua com a perna quebrada, aquilo que parece uma antena. Na área de ortopedia, né? Estou dizendo aqui na área de ortopedia, mas tem outros. Tem na oftalmologia, tratamentos para retinose pigmentar, enfim, tem na própria dermatologia e tal. Tem muito folclore em algumas coisas, tem também muito folclore em algumas coisas, é verdade. Mas tem uma medicina habilitada tecnicamente. O Cambras, que foi um médico cubano que desenvolveu algum tipo de fixador externo, ele foi pioneiro na América Latina. Quer dizer, você tinha lá o Ilizarov na União Soviética fazendo fixador externo, quando a gente ainda não tinha, ainda se tratava fratura com gesso, aquele gesso na perna, e a União Soviética e Cuba já estavam desenvolvendo o fixador externo. Então, não é verdade... Mas o tempo de estudo, Marcelo, porque a informação que eu tenho é isso. O médico cubano ele tem 6 anos de estudo, formação acadêmica regular, e mais 2 de especialização. É isso? São 8 anos para formar um médico em Cuba? Não, porque os 2 de especialização dele são dentro da medicina de família. Ele necessariamente sai médico de família. Ele tem essa... Ou seja, um cara capacitado para tratar, digamos assim, doenças de base, né? Que é a grande questão e a grande necessidade do interior do Brasil. Não, é mais do que isso. Porque é o seguinte, é uma medicina que não está capacitada para tratar doença. É uma medicina que está capacitada para prevenir que o sujeito fique doente. A medicina de família, no Brasil, equivocadamente colocado, porque importaram o modelo cubano, mas não importaram como é que você importa? De um país onde você tem educação, onde você tem saneamento básico. Aí você importa o modelo de saúde deles e diz, não, vamos trazer... Não podia, porque tinha que ter importado também o saneamento básico para todo mundo, tinha que ter importado a educação para todo mundo. Isso você não importou. Se isso você não importou, já o programa de saúde de família no Brasil não vai reproduzir os mesmos efeitos que reproduz em Cuba, porque falta o resto, né, da cadeia de produção da saúde, que é o bem-estar, porque saúde... Uma definição de um patologista, que é a mais usada hoje em dia, que é o Virchow, um patologista, se eu não me engano, em inglês, ele diz que saúde, qual é a definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde? É essa do Virchow do século XIX. Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Esse bem-estar social, ele é promotor de saúde, né? Você saber que o seu filho está estudando na escola, você saber que você tem uma garantia quando você parar de trabalhar, você saber que a sua filha, o seu filho ou você mesmo tem uma moradia. O programa habitacional em Cuba é para todos, todo mundo, ninguém paga aluguel lá, todo mundo tem casa, ninguém mora na rua. Os Estados Unidos, com todos os satélites do mundo, não consegue filmar ninguém na rua, em Cuba, dormindo. Todo mundo dorme dentro de uma casa.
E todas as casas são do Estado. Então, quer dizer, é muito diferente o modelo. Então, o Brasil importou o modelo de medicina de família, mas não importou esse resto, né? A garantia da habitação para o cidadão, a garantia da educação para o cidadão, a garantia do saneamento básico para o cidadão, isso ele não importou. Então fica difícil de você promover saúde, aí você tem que tratar o doente. Mas aí que vem nessa questão, você considera que ele tem uma formação capaz, ou seja, ele é capacitado para a destinação do serviço que ele vem fazendo no Brasil? Porque esse é o questionamento que a gente tem que passar para a população. Que é a dúvida hoje do cidadão brasileiro. Eu vou responder a isso, mas é porque a gente precisa dar conta da sociedade, que é a sociedade cubana para... Então, o que existe é o seguinte, o médico lá, esse médico que está vindo para cá, que acabou se especializando em saúde de família, que quando sai da faculdade faz o curso na saúde de família, fica 2 anos fazendo a saúde de família e depois vai para a sua especialização. Esse médico que está lá em Cuba, ele está especializado não é em tratar o doente, não. Ele está especializado, ele trata o doente também, porque faz parte da formação, mas ele está especializado em promover saúde. Então ele vai chegar aqui nessas cidades, como eu fui, por exemplo, eu fiz parte de um programa desse do Ministério da Saúde no ano 2000. Programa exatamente igual. O programa chamava-se Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde. Agora se chama Mais Médicos. O programa é o mesmo, as cidades são as mesmas, só não tem médico de fora. Na época em que eu fiz o programa, no ano 2000, eu era do Ministério da Saúde e nessa época faltaram muitos médicos, nem todas as cidades receberam e não se trouxe médico de lugar nenhum. Então, por exemplo, o Arini, no Amazonas, uma cidade vizinha minha, que era Alvarães, a minha recebeu 3 equipes, o Arini só recebeu 1. Então ficou faltando, muita cidade ficou sem médico, ficou sem equipe e tal, mas eles não. Agora, dessa vez, não. Dessa vez o governo resolveu colocar médicos, equipes, porque a equipe tem que ter um médico, um enfermeiro, não sei o que e tal. Então, o que está faltando são médicos para ir para essas cidades. Então o governo resolveu preencher com os médicos e aí aceitou os médicos de Cuba. Bom, os médicos cubanos, colegas nossos, pessoas, cidadãos da maior qualidade, da inteira qualidade, esses médicos estão vindo para fazer as ações na realidade da promoção de saúde e, evidentemente, como disse o Frei Beto, ver se a vacina está em dia, chamar a pessoa para vacinar, ver como é que está, se tem alguma verminose. Mas vão tratar as doenças de base da população. Acho que isso aqui é uma questão importante. Porque a população tem as doenças que são verminose, essas coisas todas. Eles estão absolutamente capacitados para isso. O Mais Médicos não é para tratar a fratura exposta de tíbia que aconteceu no Alvarante, porque o cara caiu do galho. Nem fazer quando medicina foi pegar... de alta complexidade. Não é. O cara foi pegar a castanha na castanheira. Está 40 metros acima do chão, despencou de lá. Não é para isso. O Mais Médicos não é para isso. E nem o médico brasileiro lá também não tem condição nenhuma. Por exemplo, em Alvarães, tinha vários casos ortopédicos que a gente não conseguia intervir porque não tinha condição nenhuma de intervir. Está no meio da floresta, você vai intervir como? Então você não tem como intervir. Então não é para isso que você está lá, não é para isso que o Mais Médico está lá. E o porquê que o Mais Médico trouxe médicos cubanos? Porque quando o programa foi feito em 2000, o governo federal entendeu e viu, tem a experiência, que as cidades não foram preenchidas. Muitas cidades ficaram sem médicos. Isso aí tá na história, é só você pegar, no ano 2000. Então, nesse ano, o governo quis atender todas as cidades e trouxe médico. Vou fazer contrato com o governo cubano, porque é uma coisa do governo da Dilma com o governo cubano. Tem nada a ver. Foi uma opção do Ministério da Saúde. O professor José Francisco de Moura, via internet aqui, diz que você é cabeça de limão. Aí está te provocando aqui pela rede social. Porque deu uma provocada nele. Está provocando. Dizendo que você está defendendo a ilha aqui, está mandando bala aqui. Sério mesmo? Tá aqui, o Chicão, há muito tempo, o Chicão, como bom chefe de torcida do Flamengo, o negócio dele é brigar. Então, eu sou tricolor, minha torcida não é negócio de briga. Ele está te vendo, hein? Tá te vendo. Então, ele, como bom presidente de torcida do Flamengo, o negócio dele é briga. E meu negócio é poesia. Meu negócio é Chico Buarque de Holanda, Castro Alves, Manuel Bandeira. O dele é Peu, Fio Maravilha, essas coisas. Então, a diferença é isso, por isso que ele provoca. Mas, então, o médico cubano, ele está absolutamente capacitado para fazer isso e ele faz também a promoção de saúde. Porque mais do que tratar o doente, é preciso promover saúde. E aí, um médico esclarecido, falando da questão da nutrição, daquele ribeirinho lá na floresta amazônica, que se entope de farinha, que deixa, em vez de comer o peixe, enfim,
eles vão trabalhar nessa área de promoção de saúde. Eles vão tentar salvaguardar a população, dando a esta população distante de todos os conceitos de cidadania e de promoção de saúde, as ideias da promoção de saúde. A melhor nutrição, vacinação. Olha, o telespectador tem que entender que uma vez, no ano 2000, quando o Brasil já tinha declarado erradicada a coqueluche, eu cheguei numa comunidade no Amazonas, a 4 dias de Manaus, de barco, distante, 4 dias de Manaus, em direção ao centro da floresta amazônica. Eu parei numa comunidade que tinham 20 crianças, as 20 crianças tinham coqueluche. E o Brasil tinha declarado a coqueluche como erradicada. Eu liguei para a Fiocruz, com um telefone de satélite, para dizer, olha, eu tenho aqui 20 crianças com coqueluche numa comunidade no meio da floresta amazônica, quando o Brasil tinha declarado a coqueluche erradicada. Então são essas coisas que os colegas cubanos vão estar indo ver. Eles vão estar indo ver se a vacinação está chegando. Na minha época, eu pedi a prisão do secretário de Estado de Saúde do Amazonas, porque a vacina chegava lá no Amazonas, na cidade onde a gente ficava, a vacina chegava boiando. Ela saía de Manaus no barco, dentro de uma geladeira, de um freezer, né, toda ali acondicionada direitinho, a 6 graus, 4 graus de temperatura, não sei o que e tal. Ela, com 2 dias de barco, dava um problema qualquer no gerador lá, acabava aquele negócio, o congelador, o freezer, virava uma banheira, e quando chegava em Alvarães, que era 4 dias depois de Manaus, que abria lá a tampa, as vacinas estavam boiando. E eles vacinavam. E o pior é isso, eles vacinavam, usavam. Então, quer dizer, a gente dizia, não dá para usar um negócio desse. Aí liga para Manaus, aí o secretário não fala, aí vai. Alguém pega uma voadora, porque a voadora chega em 12 horas em Manaus. Aí pega uma voadora, tenta ir de voadora. Um inferno, porque aquele rio é cheio de tronco, você corre um risco danado de ir de voadora, mas você vai. Aí você vai de voadora para conseguir a vacina, para trazer e tal. E aí é um desespero. É isso que os médicos vão estar lá para fazer. Eles vão estar lá para garantir que tudo o que promove saúde chegará em condição de promover saúde ao povo brasileiro. Nós vamos fazer um intervalo de apoio cultural, porém, produção, tem que ver se o telefone está funcionando aí, que até há pouco um telespectador tentou entrar em contato. Está funcionando então aí o telefone? Está bacana? Então qualquer contato vai entrar no ar. Deixa eu antes, porém, registrar aqui a turma que está nos prestigiando aqui pela rede social, né? Todo mundo participando aqui do sorteio do livro aqui. Tem aqui o Pedro Tardelli, o Doc Costa, o professor José Francisco de Moura, o Flávio Vidal, a Vila do Sol, o professor Rogério Carvalho, que está aqui também. Tem a Monique Rodrigues, a Costa do Sol, né, que é um telespectador que vem aqui pela Costa do Sol, que estão aqui nos prestigiando aqui nesse momento aqui. Então nós vamos fazer um intervalo, mas antes, Marcelo, vou deixar uma pergunta para o retorno aí do intervalo, que uma das polêmicas também que tem se dito e falado é o regime de contratação. Então, quando a gente voltar do intervalo, vamos ver se a gente aborda, né, pelo que você conhece, através das OPAs, né, através das organizações, da Organização Pan-Americana, né, e como é feito esse regime de contratação, porque tem sido passado também para o telespectador muita informação equivocada sobre a forma desse contrato, né, que está possibilitando aí a vinda desses médicos cubanos. Então vamos fazer um intervalo, 2 minutinhos só e voltamos já. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your feet when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat and the pastor, he will tell you it's about evermore. But your hand don't you that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the door. For money makes the world. The world. The world. Money makes the world. The clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 get a little, work with a dollar makes the world go round.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê, não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xinófobos. Ao som do rock and roll, estamos de volta aí para o segundo bloco, né, do Cidadania e Socialismo, e registrar aqui mais algumas participações que estão chegando aqui, né, do companheiro Nemias, da Lurdinha Calainho, que pede aqui para ser colocada aqui no sorteio do livro e do artesanato. E está chegando aqui também a Érica Borges. Não sei se a Érica Borges eu posso colocar no sorteio, tem que perguntar à produção aí se a produção vai autorizar ou não. Né? Uma informação aí, normalmente quando a gente volta do intervalo, nós temos o quadro Fala Cidadão, onde a gente realmente ouve a opinião das ruas, né? Para poder, né, sentir essa temperatura e dar um pouco de subsídio aqui para a nossa análise. Infelizmente, né, nós tivemos alguns problemas técnicos, tanto na entrada do programa quanto, né, na edição das entrevistas, e infelizmente não vai dar para passar aí o Fala Cidadão hoje. Mas eu posso dizer que, basicamente, né, uma das coisas mais contestadas, Marcelo, foi a forma de contratação, inclusive as pessoas falando sobre regime escravo, né, e sobre também a questão do preconceito demonstrado contra os médicos cubanos. Então, tem essas duas questões. A primeira, eu queria que você esclarecesse, né, esse regime de contratação do médico cubano, como ele é feito, né, e depois a gente fala sobre essa questão do preconceito, que é basicamente o que as pessoas na rua estavam se manifestando. Não tem nenhum problema, isso é ridículo. Inventaram 1000 situações para questionar o médico cubano, não é nem o programa do governo. Porque se quisessem falar do programa do governo, fala, olha, Dilma não deu mais nada. Pode falar do programa, criticar o programa. O programa, em 2000, chamava-se Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, foi um fracasso. E podiam apenas dizer o seguinte, olha, já se tentou essa fórmula no Brasil, não se conseguiu e tal, mas não. Foram em cima, a elite, né? A elite brasileira e os médicos, via de regra, grande parte deles pertencem a essa elite. A elite é uma elite ruim, né? Uma elite preconceituosa, como todas as elites. E a nossa não seria diferente. Aí começaram a inventar a história. Agora inventaram a questão, o modelo de contratação é escravo. Não tem nada de escravo. O problema é o seguinte, e aí vem a questão, até para responder o professor José Francisco de Moura, que falou uma besteira que ele fala de vez em quando lá no blog dele, da vulgarização do marxismo. Eu vou abordar isso agora na questão do contrato. Porque a vulgarização do marxismo, denunciada em alguns momentos, é exatamente isso que estão fazendo. Quer dizer, eles estão usando Marx
para denunciar que o modelo de contrato de trabalho do médico cubano Marcelão, aqui só um no minutinho Brasil... aqui. O professor José Francisco de Moura está pedindo o telefone aqui, eu acho que ele quer entrar ao vivo. 2629-2571. Para todos vocês que querem ir, 2629-2571 é o telefone da Jovem TV. Então, só para dizer para ele não ficar nervoso, não adianta eu ligar. Tem um filtro aqui, viu, professor? Se o senhor ligar para ficar com aquela sua... sem agressividade. Como diria o francês, doucement, s'il vous plaît. Doucement. Então, mas o problema é o seguinte, a vulgarização do marxismo é exatamente isso. É na ordem inversa do que o professor Chicão estava falando. Qual é o problema da vulgarização? É o seguinte, os caras agora, à luz de Marx, querem interpretar o modelo de trabalho cubano como se fosse uma expropriação. Então, o que eles estão dizendo? Olha, estão expropriando aquele médico da sua capacidade de agir como médico. E o governo, e quem está fazendo essa expropriação é o governo cubano. E aí usam Marx, porque é claro que o contrato de Marx é analisado à luz daquelas sociedades proto-capitalistas de então, que expropriaram o produto do trabalhador, daquele próprio trabalhador, em função do seu ganho pessoal com a venda do produto. Então, este contrato analisado neste momento particular da sociedade mundial, onde o capitalismo começava realmente a acontecer e aonde os trabalhadores eram expropriados de tudo do seu trabalho e o seu trabalho era vendido e o capital revertido daquele trabalho era exclusivamente do dono daquele meio de produção, à luz de uma análise do Marx desses contratos, estão querendo dizer que o governo cubano está promovendo essa expropriação. Olha só, isso é que é a vulgarização do marxismo. Por quê? Mas porque como é feito o regime? Isso é bom colocar isso. Porque o contrato, primeiro que é o seguinte, são trabalhadores que foi um contrato mediado entre governos e foi feita uma convocação em Cuba, foi feito lá um processo onde o governo selecionou, as pessoas selecionaram e estão vindo. O Vinícius Peixoto está elogiando você aqui. Vinícius Peixoto, Estado, blogueiro. Obrigado, Vinícius. Um grande companheiro, esteve no Hemolagos no dia que o Leandro estava lá. O professor Chicão deve adorar o Leandro, que foi lateral direito do time dele, na época em que ele era presidente de torcida, que estava lá gritando. E o Peixoto e o Vinícius foi um grande parceiro, colocou um banner do Hemolagos lá. Muito obrigado, Vinícius, obrigado mesmo. E o que a gente está falando? Então, o Estado cubano, ele não é aquele cidadão capitalista que estava expropriando aquele produto para enriquecer. O Estado cubano é um Estado provedor das necessidades do povo cubano. Então, o Marx não analisou nenhum contrato à luz daqueles que proviam as necessidades dos trabalhadores, as necessidades das famílias dos trabalhadores. Ora, é muito conhecido que na Revolução Industrial Inglesa não havia creche, as mulheres tinham um trabalho, uma carga horária extensíssima, não tinham com quem deixar as crianças, ganhavam menos do que os homens que já ganhavam mal. Então, nada era provido, o Estado não provia nada, a relação era direta do trabalhador. Mas eles só recebem 10%, Marcelo? É isso que a população quer saber. Qual é o percentual que cabe ao médico cubano e qual é o percentual Olha só, que cabe o percentual que cabe ao médico cubano nesta relação individual a gente não vai ter. Eu te digo o seguinte, nas relações, não vai ter, a não ser que o médico... Apesar que eles mesmos demonstram nenhuma preocupação com o salário. A não ser que o médico... Isso é louvável demais. Não, é porque todas as necessidades deles estão providas pelo Estado. Ele sabe como é que o filho dele está lá, ele sabe que o filho dele, assim como o filho da Ioane Sanches, que fala as besteiras que fala, ele sabe que ele está aqui no Brasil, mas o filho dele está na escola. Ele sabe que ele está aqui no Brasil, mas o filho dele tem leite, porque até 7 anos... Você tem leite do Estado a todas as crianças cubanas. Ele sabe que se a mulher dele teve filho agora, a licença de maternidade é de 1 ano, não é de 6 meses, não. É 1 ano de licença de maternidade no governo cubano. 1 ano. E é aí esse Estado que querem dizer que esse Estado é crudelíssimo com os trabalhadores. Não é. Esse Estado é um Estado provedor. O contrato analisado tem que ser analisado à luz de um Estado provedor. Um Estado que concede licença maternidade de 1 ano. Um Estado que dá educação. O Estado que dá habitação. O Estado que garante o emprego. Está garantido. Esse Estado arrecada para poder dividir. E essa é a relação de produção deles, gente. Eles vivem... Nós não vivemos sobre a relação de produção em que 27,5% de uma determinada faixa de salário, 27,5% vira imposto de renda, não é pago para o Estado,
mais de um quarto do salário de algumas pessoas é retirada na faixa de imposto de renda para o Estado. A alíquota do imposto de renda é variável. Se o cara ganha menos, ele desconta um pouco menos, mas desconta 20%. Se ganha um pouquinho menos, desconta 15%. Mas um cara que ganha pouco já desconta 15% de imposto de renda, num estado como esse que não dá educação, que o cara tem que pagar uma escola, num estado como esse que não dá saúde, que o cara tem que pagar um plano de saúde, num estado como esse onde todos os produtos que estão à venda no supermercado têm imposto, e ele está pagando imposto sobre aquele produto que está no supermercado, o salário desse cara vale muito menos do que o salário desses médicos cubanos. Porque o nosso salário aqui, tudo que eu recebo, uma parte vira imposto de renda para o Estado, e outra parte eu tenho que pagar um plano de saúde porque o Estado não me dá saúde. Eu tenho que pagar uma escola para o meu filho porque o Estado não me dá escola. Eu tenho que pagar um aluguel porque o Estado não me dá habitação. O meu salário é todo consumido na falta de capacidade do Estado de me prover das minhas necessidades. Então pronto. Qual é que eu vou fazer? Meu dinheiro acabou. Por que o meu dinheiro acabou? Porque eu paguei plano de saúde, porque eu paguei a escola do meu filho, porque eu paguei aluguel. Fiquei devendo. Agora, parte desse dinheiro também que vai para Cuba é feita uma poupança para a família do médico. Então, isso que eu estou te falando. O médico viaja, não é isso? O Estado, ele é provedor. Então, ele arrecada grande parte disso. E isso é a lógica da lei. Quando um cidadão brasileiro sai para o exterior, também recolhe imposto aqui por estar no exterior. Essa é a lógica da lei deles. Se o Estado lá vai pegar 27%, 30% ou 70%, vamos ver o que esse Estado vai oferecer. O que esse Estado está oferecendo? Então, quando nós analisamos a questão do marxismo para análises de contratos à luz do governo cubano, nós estamos vulgarizando o pensamento marxista, porque não foi sobre isso que ele se debruçou. Ele se debruçou sobre um contrato que expropriava a mão de obra, o produto. Tem alguém na linha aí, Marcelão? Vamos dar uma oportunidade. Sobre um capitalista que não provia absolutamente nada das necessidades do trabalhador. Vamos dar uma atenção então aqui ao telespectador. Quem está na linha? Alô, produção? Pode liberar. Quem está na linha? Cláudio. Oi. É Sérgio Friedman. Ô Sérgio, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, como é que vai? Tudo bem? Tranquilo? Estou ligando mais uma vez para lhe parabenizar pelo convidado de hoje. É uma pessoa que realmente conhece o problema, uma pessoa lúcida, uma pessoa inteligente, que sabe falar sobre o problema dos médicos cubanos. Dizer o seguinte, a maior crítica que se faz contra esses médicos que estão chegando é que não vão ter também um aparato por trás, então não vão poder exercer a medicina. Mas o doutor já, inclusive, tocou isso nas suas preliminares. E também de falar o seguinte, eles estão habituados, eles já trabalharam, alguns deles, em situação bem mais hostil, como, por exemplo, no Haiti. E sobre esse problema todo que ele está colocando, com muita propriedade está colocando o doutor Marcelo, eu já vivi isso. Esse problema de pagamento e tudo mais que não existe. Eu vivi num kibbutz, que é o mesmo problema do regime cubano. E funciona muito bem, com educação de primeira, com saúde de primeira. Não tem isso. Isso é uma ilusão. Então, quero dar uns parabéns. O brasileiro está acostumado... Um grande abraço aí para vocês dois. Que o brasileiro está acostumado que com o salário dele, além de ele não tem educação, ele não tem saúde, ele tem que pagar o plano de saúde, ele tem que pagar a escola particular para o filho. Então, a relação que a classe média brasileira tem de salário é essa. Então, compara uma sociedades inteiramente diferentes e vem essa questão do salário, né, Sérgio? É isso aí. É isso aí. Não, tudo bem. Muito obrigado. Tá tranquilo. Te colocar aqui pro sorteio do livro e da peça de artesanato. Tudo bem. Vou agradecer ao Sérgio. Não, o Sérgio falou uma coisa que é preciso abordar. Não, tem uma... o kibbutz é isso. O que é o kibbutz? O kibbutz, todo mundo trabalha, todo mundo recolhe o dinheiro numa administração central e esse dinheiro promove o kibbutz para todos. É isso. Mas aí, no kibbutz eles não vão falar, não, o kibbutz é um exemplo. Cuba não é. Cuba tem que ser massacrada. O kibbutz é um exemplo, Cuba não é. Cuba tem que ser massacrada. Então, isso... O Sérgio tocou num outro ponto que eu vou falar aqui, mas que é importante, que é o seguinte, que é a questão da falta de infraestrutura. Olha só, o médico cubano não vem para trabalhar com ressonância magnética, não vem para trabalhar com tomografia computadorizada na beira do rio Amazonas a 4 dias de Manaus de barco. Realmente não vem. Não é para isso. É o que eu falei, o camarada que despencar da Castanheira, vai despencar da Castanheira e nós não temos condição de prover aquela saúde ali.
Isso é uma outra história. O médico cubano não está aqui para tratar de ressonância. Ainda que eles tenham muito bem a ressonância e tenham, e isso o pessoal aqui não sabe, tenham uma ressonância magnética desenvolvida com tecnologia cubana. É bom que se diga isso. É bom que se diga. Eles têm aparelho de... Não é da Siemens, esse que é o problema, não é da Siemens, né? Um gigante alemão que comprou todo mundo no governo de São Paulo lá para fazer metrô. Ah, não, a Siemens é uma maravilha. Se não for o aparelho de ressonância da Siemens, não é bom. Não, é cubano. Ah, não, mas então não é bom. Não é bom. Bom é da Siemens, porque a Siemens precisa comprar o governador tucano lá de São Paulo para poder fazer metrô. Então o bom é o da Siemens, né? Não é bom o cubano. Mas eles fizeram, eles desenvolveram ressonância magnética com tecnologia própria. Agora, eles não estão aqui para isso. Eles não estão aqui para tratar disso. Marcelo, a questão do preconceito... Dos próprios médicos. É a questão... Teve médico cubano que foi hostilizado no desembarque. A gente tem visto quase que todo dia pela mídia e pelas redes sociais comentários pejorativos. E são colegas seus, médicos. São colegas. Eu tenho uma opinião sua. Porque o governo comunicou mal o programa. E na ausência de uma capacidade crítica ou da formação de um juízo de valor, naquilo que a gente chama de dialética, se é hegeliniana, Feuerbach ou Marx, isso não está sendo posto, mas naquela capacidade de construir um ensaio crítico e de observar o que o governo está falando e fazer uma crítica ao que o governo está falando para que não atinja o colega cubano, a classe médica não conseguiu. Ela trabalhou corporativamente, ela se fechou na sua classe, ela se fechou em copas. É claro que os médicos brasileiros fazem parte de uma elite, não é fácil fazer uma faculdade de medicina, né? Então, é caro fazer uma faculdade de medicina, é difícil de passar no vestibular para uma faculdade de medicina. Então, é claro que as pessoas são da elite. Tem médicos brasileiros estudando em Cuba. Você tem conhecimento disso? Tem estudando tem em Cuba. Uma boa proporção? Tem uma boa proporção, é pequeno, mas tem na Bolívia, tem na Colômbia, tem alguns outros lugares. Mas ele não estava... Eu estava falando do quê? Agora você me falou do médico. Você estava falando exatamente desse processo, de como é feito que é uma universal, né, do médico. Eu infelizmente, o telespectador me perdoe, eu estava no raciocínio quando ele falou, tem médico brasileiro estudando. Tem médico. Ah, sim. Não, que o então governo a elite, agora eu lembrei, preconceito. Então vamos lá. A elite, toda a elite, é um pouco preconceituosa, né? Por quê? Porque ela não quer ninguém chegando até onde ela está, porque ela se acha soberana, é poder. Então, essa elite brasileira não podia fugir a isso, ela é preconceituosa e a formação do médico brasileiro é uma formação de uma sociedade de elite, porque é muito difícil formar um médico brasileiro. Então, eles se fecharam em copas, se fecharam numa classe. Sendo de elite, o preconceito foi uma coisa absolutamente natural, emergiu. E aí veio tudo, a raiva, a ira cega. E na ira, as pessoas fizeram tudo. Chamaram de negro, chamaram de escravo, disseram que parecia empregado. Isso é a ira. Isso é aquele sentimento que corrói por dentro a capacidade do homem de ser solidário e de ser racional. Transforma o homem num ser absolutamente selvagem, pré-histórico e absolutamente grosseiro, violento. Que é isso? A ira, a raiva. A raiva da elite em ser questionada pelo governo. Mas o problema é que o governo comunicou mal. O governo, na verdade, comunicou mais médicos, ele já devia estar gestando mais médicos, mas ele comunicou mais médicos no momento de crise, no momento em que a presidente tinha sido vaiada na abertura da Copa das Confederações. Ela ficou 3 dias sem falar com ninguém, todo mundo, povo na rua, e agora. De repente ela vai para a televisão, fala 10 minutos, e em 10 minutos larga a culpa da insatisfação do povo brasileiro na falta de médicos. Ela diz, vocês estão com raiva porque não tem médico, eu vou trazer médico de fora para tratar de vocês. E aí ela comunicou mal. Agora, a que você atribui o fato do médico brasileiro não querer ir trabalhar nessas cidades do interior? Por que o médico brasileiro é tão resistente
nesse processo? Porque isso aí é importante que se diga. Porque a medicina virou... a medicina ela é da elite, como a gente já falou. O camarada da zona sul do Rio de Janeiro vai morar em Alvarães. É complicado, né? Você foi criado ali em Ipanema, você vai morar em Alvarães para quê? Então, não vai. Ele já não quer ir por uma questão ontológica, é dele. Ele nasceu em Ipanema, pô. Né? Eu nasci em Copacabana, de repente vou acabar minha vida em Alvarães. Tem uma questão ontológica dele, ele não quer ir. Por outro lado, no capitalismo desenfreado, nesse capitalismo que virou, onde tudo é dinheiro, o cara, para ser remunerado naquele trabalho dele da medicina, nas relações de trabalho capitalistas, ele tem que estar onde está o dinheiro da sociedade. E onde está o dinheiro? O dinheiro está na zona sul das grandes cidades. O dinheiro não está na periferia. O dinheiro circulante não está na periferia. O dinheiro que circula não está nas pequenas cidades. O dinheiro que circula está nas grandes cidades, nas grandes zonas industriais. E ele quer ser melhor remunerado pelo trabalho dele. Então ele fica ali. Aí você vai me dizer assim, não, mas tem gente oferecendo grandes salários em cidades muito pequenas. Mas a relação de trabalho é uma relação que não dá conforto a ele. Porque ele diz, pô, sim, tudo bem, mas aí o prefeito muda, eu perco o emprego. Mas aí a prefeitura entra em crise e o primeiro a parar de receber sou eu que tenho um alto salário. E é verdade. Se acontecer uma crise numa prefeitura do interior que paga muito para um médico, aqui mesmo, se tiver uma crise financeira em Cabo Frio, se acabar o royalties, não vai pagar 9.500 para o médico da UPA. Mas não vai porque não pode. Não vai porque não pode, não vai porque não vai ter dinheiro. Então, mesmo ganhando bons salários em cidades pequenas, o médico se sente inseguro. É muito frágil a relação de trabalho. Então, ele prefere não ir. Ele prefere ficar na grande cidade, onde ele sabe que a relação do trabalho dele, pelo menos, é mais garantida, porque o dinheiro está circulando ali. Não vai ter falta de dinheiro. Ele vai continuar sendo remunerado. Então, é nessa relação que você começou, infelizmente, a trazer os colegas cubanos para o Brasil. O governo comunicou mal o programa, largou a culpa da insatisfação do povo brasileiro, que é porque não tem casa, não tem saúde, não tem escola, não tem ônibus, não tem nada. Esse Estado brasileiro foi um Estado que não deu nenhum provimento às necessidades dos cidadãos. É um Estado que abandonou a sociedade, é um Estado quase que monárquico. Esse Estado que abandonou a sociedade completamente, num momento de crise e de convulsão nas ruas, ele foi para a televisão e disse a culpa é dos médicos, falta médico. Ele criou um problema de classe, ele criou um problema corporativo. Por outro lado, a classe médica não estava preparada para ser solidária com os colegas cubanos e viram nos colegas cubanos o grande inimigo da sua profissão. Não eram, são grandes amigos da sua profissão, têm que ser bem-vindos, como disse o Frei Beto, vieram aqui para identificar se a vacina está em dia, vieram aqui para ver se a água está boa para ser bebida, vieram aqui para verificar se a comida pode ser comida, vieram aqui para promover saúde. Marcelo, uma observação interessante aqui, corroborando o que você disse, faz o Neemias Pontes. Eu assisti o discurso da ministra cubana e ela afirmou: Cuba exporta saúde, até na China tem médicos cubanos. Aqui o Neemias Pontes está reafirmando aqui É importante essa participação do Neemias, porque é isso que a gente está dizendo, né? Eles são médicos para promover saúde. E eu só quero lembrar o Neemias que, já que ele citou, a ministra citou a China. Cuba exporta saúde. Eu quero lembrar ele que isso também não é prioridade do governo cubano, porque na dinastia Ming, no ano 900, na China, você tinha o conceito dos médicos de bairro. E isso é na China, hein, para onde os cubanos estão indo hoje, segundo a ministra. Mas na China, os médicos eram de bairros. E assim, tanto mais recebia o médico, quanto menos doentes houvesse no bairro. O salário do médico na dinastia Ming, na China, não era um salário composto pela quantidade de doentes que ele atendia, mas sim pela quantidade de pessoas que não ficavam doentes naquela área circunscrição dele. Então, é uma remuneração não por tratar do doente, mas por não deixar a pessoa ficar doente. É uma lógica inversa. E nós não temos essa lógica inversa. O problema das sociedades capitalistas modernas de hoje, e agora em que você não tem mais o segundo mundo, você não tem mais o mundo socialista, é que a lógica inversa ao pensamento preponderante do pensamento capitalista não está sendo posto para a juventude. E a falta de uma lógica inversa é perversa para a capacidade, para o crescimento da capacidade crítica do cidadão, porque ele não enxerga uma outra lógica que não aquele que ele está vivendo. Que é do mundo globalizado, até aquela história do Fukuyama, lembra? O fim da história, o
triunfou o neoliberalismo, o processo de globalização é esse mesmo e acabou a discussão. É isso que pretendem. Quando querem dizer que a gente, por exemplo, então vai falar do professor José Francisco só mais uma vez, ele também fez uma provocação. Ele acabou não entrando aqui ao vivo. Ele fez mais uma provocação que eu também não respondi, mas eu vou responder agora. Ele colocou lá uma foto do filho dele no busto de Marx. Marx foi enterrado na Inglaterra, morreu na Inglaterra. E ele dizia assim, para provar para o doutor Marcelo que Marx está morto, meu filho estava lá no túmulo dele. A ida do filho do professor ao túmulo de Marx é a maior prova que Marx está vivo. E os economistas neoliberais nunca leram tanto Marx em tempos de crise capitalista. A maior prova de que ele está vivo é porque um garoto de 20 e poucos anos, sei lá quantos, foi a Londres e, em vez de ir ao pub ou a Piccadilly Circus, certamente foi também, mas fez questão de ir ao túmulo de Marx. Isso é a prova de que ele está vivo. E deixa eu mandar um abraço aqui, aproveitando essa deixa que você falou do Marx, mandar um abraço aqui a toda a turma lá do Coletivo Acadêmico Karl Marx, que é um centro de estudos lá na Universidade Estácio de Sá, do qual eu faço parte lá, o professor Cotiz, e a alunada toda lá, e a gente tem um centro, né? Coletivo lá, que a gente discute a obra e mostrando que os conceitos, apesar de contextualizar o homem no seu tempo, evidentemente, mas muita coisa do que está ali tem muito a ver com a nossa realidade de hoje. E volto a insistir, a te dizer isso, os economistas neoliberais nunca leram tanto o Marx. É porque eles precisam encontrar uma saída para o empobrecimento cada vez mais crescente da população. Porque essa que é a realidade. A concentração de renda nunca foi tão grande. Nós vamos terminar, mas só para eu te dizer o seguinte... Já vou te pedindo para você fazer, né, as suas considerações finais, que a produção me sinaliza aqui. Aí a gente sorteia o livro e o artesanato, a gente fala a frase do dia, da semana aí pro pessoal. Certo? Deixa eu te antecipadamente agradecer aqui a tua presença. Eu agradeço você, agradeço aos telespectadores e quero dizer só uma coisa. Eu tenho sido muito confrontado nos debates que eventualmente traço lá com a questão por questões acadêmicas, pessoas que fizeram faculdades de história, fizeram doutorado em ciência social e aí acham que podem, por conta disso, dizer que você não sabe nada do que você está falando, porque você fez isso, aquilo, outro. Dizer para essas pessoas uma frase do Saramago, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura na frente de todos aqueles membros da Academia de Estocolmo, na Suécia, todos laureados com prêmios Nobel das mais diversas áreas, ele, Prêmio Nobel de Literatura, ele virou e disse o seguinte: o homem mais sábio que conheci na minha vida era analfabeto, o meu avô. Então, transformar o conhecimento em condição precípua para a capacidade crítica e analítica das coisas na vida é um pensamento da elite. E quem assim escreve, como eu tenho visto em alguns comentários que eu faço no blog do professor, está pensando como a elite brasileira. Quem está cuspindo o livro, achando que você não leu isso ou não leu aquilo, como ele faz de vez em quando, é um pensamento de elite. Professor, o senhor está verbalizando o que a elite brasileira verbaliza, que o conhecimento é um conhecimento que está adstrito ao livro. E o conhecimento não está adstrito ao livro. O conhecimento, professor, está adstrito à vida. É ali que a gente aprende. Bom, essa foi a opinião do Marcelo, mas eu faço questão aqui também de frisar que eu acho que o professor em tela que ele está citando aí, o professor José Francisco de Moura, é um cara preparado que conhece profundamente história do mundo. Também acho preparado, só está verbalizando a elite. O Marcelo discorda dele, mas eu quero aqui de público dar o meu apoio e reforçar. E eu aprendo muito diariamente nas conversas que tenho tido a oportunidade de travar com o professor José Francisco de Moura, o Chicão. Eu acho que ele é preparado. Ninguém está dizendo que não é preparado, apenas tão preparado que verbaliza o que a elite verbaliza. Só isso. Vamos deixar então aí a frase da semana, né, para que você reflita sobre isso. Agradecer mais uma vez o Marcelo pelo bom debate, né, e depois sortear aqui entre os nossos participantes aqui pela rede social e o Sérgio. A frase da semana que eu deixo é de um médico e escritor, né, chamado Kiko Tosati, e ele fala o seguinte: no Brasil existe uma grande diferença entre ser médico e ser formado em medicina. Então são nuances, mas fica de reflexão para todos. No Brasil, existe uma grande diferença entre ser médico e ser formado em medicina. Vamos promover aqui o nosso sorteio, pegar aqui a peça de artesanato, eu coloquei todos aqui
que participaram aqui, né? A Érica falou que eu tenho que Tirar o sortear. Marcelo, porque se der... Não, eu sortear. Se der a Érica Borges, eu vou ficar numa situação difícil aqui, mas ela quis participar. Vamos lá, Marcelão, pega o nome aí sem pegar ver. aqui, ó. E você anuncia, então, que é para não ter Tá problema nenhum. Tomara que vai pegar o nome do professor aí, vai ser... Aí eu vou anunciar Vamos outro. lá que a produção... Se eu pegar o nome do eu anuncio outro. Está sinalizando para mim aí, a produção está sinalizando. Não acredito. Não, eu não tenho nem coragem de anunciar isso aqui. Nossa, tá. Olha, ele tirou o nome do professor José Francisco de Moura. Deixa eu falar só um negócio. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Deixa eu falar, vamos sortear de novo, porque ele vai... Não pode Não, ele vai. Saiu. Ele é um homem generoso. Saiu. Não, Saiu. ele é um homem generoso, ele vai dizer que um Ele vai reler, eu tenho certeza que ele já leu ele o vai Mulato, deixar que a sortear Luiz de escreveu. novo. Aí Não é pode, possível, ele vai pode. deixar sortear de novo. Saiu. E Não, aqui- pelo amor de Deus, eu não posso. Eu Não não posso podemos ser fazer essa agente. polêmica aqui. Podemos. Presta Não para podemos. sortear de novo. Não, professor, o senhor já leu com certeza o Mulato. Não posso. Vamos sortear de Ganhou, novo. Eu me recuso. Não, ganhou, eu não posso. Olha, eu vou. Aí tem a Não. norma, eu não posso abrir mão da norma, saiu o sorteio. Mas ele você faz participou. direito ou faz história? Quem não abre mão da norma é o direito. Participou ativamente aqui da atividade, saiu aqui, tava vários outros nomes aqui, a turma toda aqui, e ele acho que mereceu vencer aí a coisa pela participação. Gente, chegamos ao final. O artesanato, deixa eu sortear. Tá aqui, ó, exatamente. O artesanato também que ele vai levar, que é uma peça... Não, ele vai levar, não, vamos sortear o artesanato. Da artesã, agora. não, é os dois, é o brinde duplo, né? Da artesã Isabela Rosa do Vale, você que quer conhecer a obra da Isabela Rosa do Vale, 9872-0289, 9750-0078, né? Essa bela obra aqui hoje vai pro sorteado. Eu peço desculpas ao telespectador por ter sorteado mal. Desculpa, telespectador, não tenho culpa. Infelizmente, Acontece, sorteei sorte errado. é sorte, né? Então vamos lá. Gente, chegou o momento, a produção sinaliza lá, me despedir de vocês, agradecer mais uma vez aí o espaço, a atenção. Marcar um novo encontro para a próxima segunda-feira, teremos reprises ao longo da semana e qualquer coisa também podem acessar lá o nosso blog, que lá vai estar o programa, né, reprisado, cidadania e socialismo.blogspot.com. E além do programa, postagem diárias, artigos e tudo, uma gama enorme de informações lá que você tem no cidadania e socialismo.blogspot.com. Grande abraço, prazer em estar com vocês aqui de novo, torcendo sempre que o sol possa nascer para todos. Um grande abraço e até a próxima semana.